E se a Copa do Mundo de 2026 trouxer finalmente o duelo mais esperado dos últimos 20 anos? Sim, Messi contra Cristiano Ronaldo em um duelo de mata-mata. Cara, essa Copa do Mundo promete e nesse vídeo a gente montou um tier list com as seleções classificando cada uma das seleções aonde elas podem chegar na Copa do Mundo. Fica aqui comigo, logo depois da vinheta você confere isso e muito mais. Valeu! Eu sou o Frank Maldanes, você tá no lado clubista e agora o assunto é Copa do Mundo. Sim, meus amigos, vamos falar de Copa, vamos classificar cada seleção dentro da sua prateleira. Vamos lá? Já vamos começar, hein? Boa! Seleções aqui na tela. Vamos classificar então cada uma das seleções dentro dessas 4 prateleiras, tá? Quais serão as seleções que não vão passar da fase de grupos? Quais serão as seleções que não chegam nas quartas? Ou seja, que serão eliminadas ou nas oitavas de final ou serão eliminadas na fase de 16avos de final. Quais seleções que não vão passar das quartas de final, ou seja, eles passam pelas oitavas, passam pelos 16avos, passam pelas oitavas, só que aí chega nas quartas, dali eles não passam. E passando das quartas, chegando na semifinal, quais serão as seleções que vão ficar entre as 4 finalistas, as 4 primeiras colocadas da Copa do Mundo? Vamos começar? Então vamos começar aqui pelas seleções que não vão passar da fase de grupos e vamos colocar quais serão as equipes que ficarão em 4º lugar aqui. No grupo A, a África do Sul. No grupo B, a seleção do Catar. No grupo C, o Haiti deve ser o 4º colocado. No grupo D, a Austrália. Grupo E, de Alemanha, Costa do Marfim, Curaçao e Equador. Curaçao não deve passar. No grupo F, Tunísia não deve passar para a próxima fase. No grupo G, no grupo da Bélgica, a Nova Zelândia também, o único representante aqui da Oceania, na verdade da Confederação da Oceania, porque a Austrália é um país da Oceania, porém a Austrália joga ali pela Confederação Asiática, tá? No grupo H, Cabo Verde, aqui o estreante também não deve passar de fase, o Iraque deve ficar pelo caminho. No grupo J, a Argélia deve ficar aqui na 4ª colocação. No grupo K, a seleção de Congo, da República Democrática do Congo, também não deve passar. E no grupo L, o Panamá deve ficar na 4ª colocação. Aqui a gente já tem todo mundo que vai ficar na 4ª colocação em cada um dos grupos. Lembrando que nesta Copa do Mundo, com 48 seleções, 8 melhores terceiros colocados passam de fase. Ou seja, os 4 piores terceiros colocados não vão adiante nessa competição. Então não se classificam para a fase de 16avos. E quem serão essas seleções de acordo com as simulações que eu fiz aqui, tá? O Canadá, um dos países sede, não deve passar de fase aqui. A Escócia também não passa de fase. Quem também não deve passar de fase é a Jordânia e o Uzbequistão. São as seleções que ficarão na 3ª colocação, porém não passarão de fase. São elas, Canadá, Escócia, Jordânia e Uzbequistão. E com isso a gente fecha essa prateleira das seleções que não vão passar da fase de grupos. Agora, quais as seleções que passam da fase de grupos, mas não passam da fase de 16avos de final? Vamos começar? Aqui a gente começa com a seleção da Coreia, que de acordo com as minhas simulações, ela pega na próxima fase a Alemanha e aí ela é eliminada pela Alemanha em 16avos. A segunda seleção é uma dona de casa, é os Estados Unidos, que deve pegar a França na fase de 16avos de final e aí ela acaba ficando pelo caminho, assim como a Bósnia, que deve pegar a Tchequia e deve também não passar de fase. Marrocos, surpreendentemente Marrocos, que chegou ali na semifinal da Copa do Mundo passado, dessa vez não deve passar pelos 16avos. Pelas minhas simulações, deve enfrentar a Holanda na fase de 16avos e aí Marrocos provavelmente deve ser a eliminada nos meus prognósticos aqui. Agora, a Croácia também acaba ficando pelo meio do caminho, enfrenta a Colômbia e aí é eliminada nos 16avos de final. A Áustria acaba sendo eliminada pela Espanha. Costa do Marfim ficando no meio do caminho no duelo contra a Turquia. E a Bélgica, a geração belga, ficando no meio do caminho aí contra a Noruega. E continuando, a Suécia deve ser o adversário do Brasil na fase de 16avos de final e aí a Suécia fica pelo caminho. Equador e Senegal, a seleção do Equador deve ser a seleção eliminada nessa fase. México e Japão, acredito que o México que tem aquela tradição de não passar das oitavas, né? Acho que dessa vez ele não passa da fase de 16avos, ele sempre não passa da primeira fase eliminatória. Acho que o México deve ficar aqui pela fase de 16avos. A Arábia Saudita
deve cair num duelo contra a Inglaterra, deve cair pelo caminho. A gente deve ter um confronto sul-americano na fase 16 avos, Argentina e Uruguai. Uruguai aí ficando e a Argentina passando de fase. Paraguai e Egito, acredito que o Paraguai consiga passar. O Paraguai fez uma ótima fase final de eliminatórias e também alguns amistosos que tá vindo muito bem a seleção paraguaia. Acho que ela deve passar aí pela seleção do Egito. Egito então eliminado na fase de 16 avos de final. O Irã também enfrentando aí a Suíça, deve ficar pelo meio do caminho. O Irã então sendo eliminado pela Suíça. E por último, a última seleção eliminada aqui é a seleção de Gana, que deve pegar Portugal nos 16 avos e aí fica pelo caminho. Dessas seleções eliminadas da fase 16 avos, sobram as que passaram para a fase de oitavas de final. Essas que passaram para a fase de oitavas de final, quais serão eliminadas nessa fase? Aí a gente começa a entrar em briga de cachorro grande, tá? Nas simulações aqui, a Alemanha pega a França nessa fase de oitavas de final, e aí a Alemanha deve ficar de fora da fase, não deve passar para a fase de quartas de final. Um próximo duelo, Tchequia e Holanda, Tchequia e Holanda, e aí Tchequia sendo eliminada pela seleção dos Países Baixos, Colômbia pegando a Espanha, e aí a Colômbia fica na fase de oitavas de final, Turquia e Noruega, aí agora é a vez da Turquia dizer adeus à Copa do Mundo. Brasil vai enfrentar o Senegal por essa simulação, e enfrentando Senegal acredito que não vai fazer frente à seleção brasileira e será eliminada nessa fase. A gente chega nas oitavas de final com um duelo entre Japão e Inglaterra, e aí acredito que Japão é eliminado pela Inglaterra. Japão só chega até as oitavas de final nesta Copa. Argentina e Paraguai, aí o Paraguai sendo eliminado pela seleção argentina. E Suíça e Portugal, Portugal passando de fase e Suíça ficando pelo caminho aqui. E aí a gente fecha as seleções que não chegarão nas quartas de final, que avançarão para a fase de 16 avos, avançarão para a fase de oitavas de final, mas não chegam nas quartas. E agora a gente vai falar as seleções que não vão passar das quartas de final. Chegaram até as quartas de final, já passaram por várias seleções, serão as 8 melhores seleções do mundo, mas ali é o limite, dali eles não passam. Quais serão estas seleções que chegaram nas quartas de final, porém não conseguirão avançar para a semifinal? Vamos lá. A gente vai ter um duelo grande, um duelo gigante do futebol europeu, França e Holanda. França contra os Países Baixos. Aqui eu acredito que os Países Baixos não devem passar nesse desafio. Temos também um outro desafio de Espanha e Noruega, e aí a Noruega sendo eliminada pela seleção francesa, pela seleção espanhola, perdão. Brasil e Inglaterra repetindo o jogo de 2002, as quartas de final de 2002. Aí acredito que novamente o Brasil deve passar pela seleção inglesa, Inglaterra ficando aí pelo caminho. E um duelo épico, um duelo que ficou guardado aí pelos deuses do futebol para que acontecesse nessa Copa do Mundo, que possivelmente será a última Copa do Mundo de Messi e última Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo. Um duelo entre Argentina e Portugal nas quartas de final. Acho que é um duelo que vai parar o mundo. Talvez, se esse duelo acontecer, e eu acredito que irá acontecer, na minha humilde opinião, eu acho que terá mais audiência do que a própria final da Copa do Mundo. Eu acho que é o jogo que tá todo mundo esperando que aconteça. É um jogo que tá todo mundo esperando, acho que há 6 Copas do Mundo que isso aconteça. Há 6 não, vai, porque no começo ali ainda eram muito jovens, mas há 4 Copas do Mundo, pelo menos, é um duelo que todo mundo esperava encontrar na Copa. Um duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo. Dessa vez eu acredito que a seleção portuguesa, o conjunto português, está mais forte do que o da Argentina, e acredito que o time do Cristiano Ronaldo deve passar pelo time do Messi. Então a Argentina ficaria pelo caminho, ficaria aqui nas quartas de final. Um jogo para ficar para a história e que não mancha em nada a carreira de nenhum dos dois, caso um dos dois seja o eliminado, não mancha a carreira de forma alguma, mas cara, traz um peso maior para a carreira daquele que passa por esse desafio. É um duelo gigantesco e que tomara que os deuses do futebol estejam guardando esse duelo para esta Copa do Mundo. Tem que acontecer, porque também é a última deles e vai acontecer. Temos fé.
é. E cara, agora chegamos. Então, quem serão os 4 semifinalistas e quais serão as seleções que ficam aí entre os 4 melhores colocados da Copa do Mundo? Vamos lá, teremos um duelo gigante entre Espanha e França nas semifinais, pelos meus prognósticos, e também o Brasil e Portugal aqui. Um jogaço, um jogaço. Então, a gente consegue colocar na prateleira de cima, entre os 4 melhores seleções, acredito eu, da Copa do Mundo de 2026. Não estamos falando de ranking da FIFA, não estamos falando de histórico, não estamos falando de nada. Estamos falando das seleções com potencial de chegar entre os 4 primeiros. E aqui foi feita uma simulação, tá? Então, todas as seleções que foram ranqueadas aqui passaram por uma simulação para poder chegar nessas prateleiras que a gente classificou elas agora. Então, na prateleira de cima fica Espanha, França, Brasil e Portugal. Não passam das quartas. Países Baixos, Noruega, Inglaterra e Argentina. Então ficam ali entre a 5ª colocação e a 8ª colocação da Copa do Mundo de 2026. A Holanda, Noruega, Inglaterra e Argentina. Cara, são 8 seleções gigantescas. Teremos duelos fantásticos nessa Copa do Mundo. Cara, eu não vejo a hora da Copa do Mundo começar. Acredito que você é aí também não vê a hora da Copa do Mundo começar. É o maior evento, não digo nem esportivo, é o maior evento da Terra, cara. A Copa do Mundo são 4 anos esperando para que esse evento aconteça. É muito bacana, todos os jogos importam. Eu não vejo a hora de ter Tunísia e Japão. Agora diz aqui para mim, chegamos até aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário, fala aqui para mim nos comentários se você concorda com essas prateleiras, com a classificação de cada uma das seleções dessa prateleira. O bom é que nesse vídeo aqui eu tô bem do ladinho das prateleiras aqui, vocês podem tirar um print e quando chegar ao final da Copa do Mundo pode me cobrar, beleza? E agora aqui para finalizar esse vídeo, galera, eu vou ter uma participação muito especial de alguém que realmente entende sobre futebol. Eu peço aqui a presença de Kaique. Kaique, chega aqui, vem aqui, conta aqui pra gente. Kaique, cola aqui. Fala, quem você acha que vai ser... Quem você acha não, aonde você acha que o Brasil vai chegar nessa Copa? O Brasil vai ser 3º lugar. Boa. E quem você acha que vai ser o campeão da Copa do Mundo? A França. A França, muito bem. Então grava aí, hein? Pro Kaique, França campeã do mundo e o Brasil chegando na 3ª colocação. Cobra dele depois, viu? Não vai cobrar de mim não. Beleza? Galera, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta. Um abraço, um beijo e até mais. Até o próximo vídeo. Fui! Fala fui. 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 Boa.